Todos acharam? Daniel capítulo 3, verso de número 5. Diz assim: no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Verso de número 11 diz assim: e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Verso de número 25, diz assim: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Para finalizar, verso 30: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, nós te pedimos que o venha falar conosco através da tua palavra. Palavra essa, Deus, que é digna de toda aceitação. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir à revelação e possa nos trazer entendimento de tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui um texto, que fala acerca de 3 personagens. 3 homens que viveram num período de servidão, num período de escravidão, e 3 homens que contemplaram a manifestação do poder e da glória de Deus, aonde a Bíblia nos mostra que eles foram livres, foram jogados dentro de uma fornalha de fogo, e a Bíblia diz que ali o próprio Deus guardou a vida destes homens, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os seus nomes verdadeiros é Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam quando eles foram levados cativos de Jerusalém, e ali então eles foram levados para a Babilônia.
E ali então a cultura babilônica era que todo aquele que fosse levado como escravo receberia um novo nome. Eles colocavam ali o nome dos seus deuses que eles serviam, porque a Babilônia ela servia a vários deuses. Eles acreditavam no Deus Sol, no Deus Ra, acreditavam no Deus, da plantação escarabina, enfim, os deuses da fertilidade. Eles acreditavam nesses deuses, supostos deuses, porque só há um Deus, só existe um Deus, que é todo-poderoso, está no nosso meio, e é esse mesmo Deus que livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego. É esse que nós fazemos menção dele nessa noite. A Bíblia diz então que o rei Nabucodonosor, ele intentou no seu coração construir uma estátua que simbolizasse o seu reino, simbolizasse a sua grandeza, por tudo aquilo que ele possuía ali, pelo seu reinado. E a Bíblia diz então que ele intentou em construir uma estátua. E então ele intenta no seu coração e faz um plano, ou seja, ele diz: olha, todos aqueles do reino terão que se prostrar, ou seja, se curvar de joelhos e adorar a estátua que eu levantei, que eu construí. Mas ele disse: acontecerá algo, e no momento que isso acontecer, todos da Babilônia, tanto os que já vivem aqui, os moradores, quanto os escravos, terão que se curvar diante da estátua que eu levantei. Terão que adorar essa estátua. Além de se curvar, teriam que prestar adoração a essa estátua. Aí a Bíblia diz então que ele disse: olha, nós vamos tocar aqui uma música. Vamos tocar todos os tipos de instrumento. E ele diz que haveria ali vários instrumentos. E juntamente com esses instrumentos, uma música. O texto nos diz isso, nós lemos. E quando todos os instrumentos forem tocados, o soar da trombeta, essa música, neste momento, todos se curvem diante da estátua. Aí imagino eu que alguém perguntou: e aí, rei? E aí que se alguém não se prostrar, na mesma hora será lançado dentro de uma fornalha de fogo. Dentro de uma fornalha de fogo. E como é que era essa fornalha? Naquele tempo, eles cavavam, faziam uma espécie de uma cova, de um buraco, e dentro desse buraco eles colocavam ali, a lenha, colocavam ali a lenha, tacavam fogo, e tampavam, com uma grade aquela fornalha. É tipo um churrasco. Já viu churrasco? A gente faz aquela, tem uns que fazem com tambor, colocam uma brasa ali no meio e colocam uma grade por cima, e por cima da grade coloca a carne para assar o churrasco. Então a fornalha era mais ou menos assim, era um buraco, eles colocavam o fogo, acendiam um fogo no fundo do buraco, colocavam essa grade, e ele diz: olha, e quem não obedecer ao decreto do rei será na mesma hora lançado dentro deste buraco, dessa fornalha de fogo. E escute isso, não era 40 graus o calor. Quem que já queimou mexendo no fogão? Já queimou a mão? Até água quente. Eu, certa feita, quando era mais novo, minhas irmãs estavam lá em casa, fazendo comida, e meu irmão trouxe um disco para minha irmã, naquela época era vinil, e ela se empolgou com aquele disco,
e largou a panela no fogo com gordura. Quando nós chegamos lá onde estava a panela, o fogo já tinha subido. Estava próximo do botijão de gás. A minha irmã, naquele desespero, foi lá, pegou aquela panela de fogo com a gordura quente e o fogo no ar, para não espirrar o fogo e cair na mangueira do botijão e ali dar uma explosão. Ela simplesmente pegou a panela e disse: todo mundo corre. No que ela falou corre, eu virei as costas e fui correr. Ela jogou aquela panela distante do fogão, aquela gordura respingou na minha perna. Quando eu olhei, minha perna estava toda branca, toda queimada. Eu me queimei todo e aquilo ardia. Eu fui para o João 23. Chegando lá, minha perna toda queimada, aquela parte branca e cheia de bolha. E ardendo. E o médico, então, teve que tirar as bolhas, foi pegando ali uma luva ali, foi arrancando aquela pele da bolha, assim, eu sofrendo. De tão quente que estava. E a fornalha era mais ou menos assim, queimava mesmo. A ponto da Bíblia dizer que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens que jogaram eles morreram. Quando abriram ali, tiraram aquela espécie de tampa ali, uma grade, os homens que jogaram lá morreram. Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se já estava quente, aqueceu 7 vezes mais. Se a coisa não estava boa, piorou. Aí a Bíblia diz então que ele decreta: quem não adorar será lançado dentro da fornalha de fogo. Aí eu quero entrar no tema dessa mensagem e queria que você repetisse comigo. Diga: o crente fiel. O crente fiel. Então todo crente ele tem uma identidade, algo que o identifica. A Bíblia diz que quando Eliseu passava de frente a uma casa, a Bíblia diz que havia uma mulher que chamou o seu esposo e falou: Senhor, bem, eu vejo que este homem que passa diante de nós todos os dias é o santo homem de Deus, é um crente fiel. Então havia algo que identificava a vida de Eliseu. E aqui nesse texto também havia algo que identificava Sadraque, Mesaque e Abednego como crentes fiéis. O primeiro ponto que identifica que eles eram crentes fiéis, que é isso que Deus procura. Crente fiel é aquele que tem fé, aquele que não desiste. É por isso que a Bíblia fala que, será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Ele encontrará crentes fiéis? Então algo identifica. O primeiro ponto que identificava a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego a Deus. A Bíblia diz que eles não se misturaram com aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz que o rei deu decreto. Então eles tocaram os instrumentos, tocaram a trombeta, tocaram os instrumentos, a gaita de fole, o pífaro, a cítaro, tudo foi citado aqui, e a música, e todo o reino, um por um, começaram a se curvar, dobraram o joelho ali e começaram a adorar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. A Bíblia diz então que Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram de pé. Continuaram de pé. E o decreto era o quê? Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. Seriam queimados vivos. Esse era o decreto. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram de pé. Aí a Bíblia diz que uns homens que estavam lá já foram direto para o rei. Olha, tem uns judeus aí que um Senhor constituiu sobre os negócios aqui da Babilônia. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eram homens que ajudavam o rei no trabalho ali do reino ali. Eram, uma espécie de deputados, governadores ali, presidentes que ajudavam o rei a administrar aquele reino. Porque eram homens, a Bíblia diz que eles eram inteligentes, eram dotados de inteligência, de habilidade, e além de tudo, possuíam a presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz então que eles ficaram do jeito que estavam, em pé. Aí foram lá e falaram: rei, não fizeram caso da sua estátua. E eles não servem e nem adoram, não servem os seus deuses e nem adoram a estátua que o Senhor levantou. Não servem e não adoram, ou seja, não se misturam. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles não davam um jeitinho, não, eu vou, não se misturava. Se procurar, tinha uma rodinha de piada imoral, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam lá no meio. Eles não se misturavam, porque aquilo não era agradável a Deus. Se havia uma roda de pessoas ali tentando maquinar o mal, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam lá no meio. Então eles não se misturavam com aquilo que era errado, com aquilo que não era de Deus. E nós estamos vivendo uma era que as pessoas, para elas, tanto fez, tanto faz. Elas não querem saber da vontade de Deus. Será que isso agrada a Deus ou não? Estão achando normal desobedecer a Deus. Estão achando normal fazer aquilo que desagrada a Deus. Só que entenda uma coisa: toda escolha há um resultado. Toda atitude há um resultado. Seja ela atitude certa ou errada, há um resultado. O próprio Deus falou isso. Olha, se você escolher me obedecer, ouvir as minhas palavras e me obedecer e me buscar, essas bênçãos, a consequência, as bênçãos virão e te alcançarão. Mas se vocês escolherem desobedecer, não honrar o Senhor, todas essas maldições, essas pragas virão e alcançarão vocês. Então toda escolha tem um resultado. Tudo nessa vida que nós fazemos, uma decisão errada que nós tomamos, vem um resultado que nós não desejamos. Mas toda escolha certa que nós fazemos, há um resultado benéfico da parte de Deus. A Bíblia diz que Josué olhou para o povo de Deus e disse: olha, vocês podem seguir os deuses dos amorreus, dos heveus, dos heteus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz que Josué foi um conquistador na mão de Deus, foi um homem que venceu grandes batalhas, foi um homem que foi um instrumento na mão de Deus. Por causa da sua escolha, escolheu servir ao Senhor, escolheu seguir a Deus. E aqueles que decidiram não escolher, infelizmente, tiveram um fim que não desejavam. Porque a pessoa, isso é do ser humano, todo mundo na vida quer se dar bem, todo mundo na vida quer ser bem sucedido. Só que nem todo mundo quer trilhar o mesmo caminho para ser abençoado. Uns querem fazer a coisa certa, outros querem tentar dar o chamado jeitinho brasileiro, e aí acabam se quebrando a cara, acabam se dando mal. Então escolha. Então eles escolhem não se misturar com aquilo que não era de Deus. Isso aqui agrada a Deus? Então eu vou continuar. Isso aqui não agrada a Deus? Então eu vou me afastar, eu vou deixar de lado. Isso aqui não agrada a Deus. Segundo, verso de número 17, esse mesmo verso número 17, diz assim: olha, 17, a lista aqui está com Jesus, o vento que soprou, 17, diz assim:
se o nosso Deus, a quem servimos, o que ele serve? Se o nosso Deus, a quem servimos. Então o crente fiel, ele entende que ele é servo de Deus. E a qualidade do servo, ele serve. Ele está a serviço daquele que o chamou. Então o crente, ele entende que ele é servo de Deus. Ele entende que nem todo lugar cabe ele. Ele entende que nem todo lugar é a vontade de Deus que ele esteja. Ele entende que nem todo assunto faz parte daquilo que agrada a Deus. Que ele não cabe ali. E ele entende que ele é um instrumento. Ele entende que lá no serviço dele, ele é um canal de bênção para abençoar as pessoas que ali estão. Ele entende que na casa dele, ele é um referencial de Deus para os seus familiares. Ele entende que na roda dos seus amigos, ele é um instrumento de Deus ali para abençoar aqueles que estão à sua volta. Ele entende que ele tem um papel de servir ao Senhor. E servir ao Senhor é ser testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, que Deus fez na sua vida. Então, aonde você for, ser um testemunho de Deus, um testemunho da grandeza de Deus. Quantas coisas que Deus já fez na minha e na sua vida, que nós podemos, propagar, que nós podemos dizer, aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu estava conversando no domingo agora, conversando com o irmão e falando com ele, antes da minha vida sem Jesus, antes de conhecer o Senhor, que eu não tinha vício de bebida, mas dava essas datas aí de comemoração, não parecia, não baixava o espírito maligno na minha vida, que eu pegava ali cerveja, misturava com vinho, com cachaça, ficava, como diz por aí, doidão. E até irritava as pessoas, de tão chato que eu ficava. E passando vergonha, porque o diabo faz assim. Ele faz as pessoas passarem vergonha. Então, até um dia que eu encontrei Jesus. Depressão. Eu saía nas madrugadas, ia para os shows ali, e voltava às 6 horas da manhã, chegava em casa numa depressão, numa angústia, chorando ali, e me amaldiçoando. As pessoas chegavam para mim, e aí, Valdeci, como é que estava? Eu falava assim, estou invocado. Desse jeito, me amaldiçoando. Aí eu ficava o dia inteiro chateado, o dia inteiro, naquela depressão. Por quê? Porque eu mesmo estava me amaldiçoando. Então comecei a falar com ele das grandezas de Deus. Quando eu encontrei Jesus, Jesus veio e transformou, quebrou as barreiras, tirou os grilhões da morte. E hoje eu posso dizer, sou uma nova criatura. Temos falhas? Temos. Mas a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores. Nós éramos pecadores quando não conhecíamos a Jesus. Agora, hoje que estamos em Jesus, nós somos santos lutando contra o pecado. Porque o pecador é aquele que ele é escravo do pecado. É aquele que é escravo das armadilhas de Satanás. Mas a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade que é Jesus, a Bíblia diz, conhecereis a verdade que é Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem muita gente escrava no vício, escrava nas drogas, escrava na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, porque ainda não conhece a Jesus. Porque o dia que conhecer Jesus, vai ser liberto de tudo isso, e vai ser um homem e uma mulher, um novo homem e uma nova mulher, lavados pelo sangue do Cordeiro.
E é isso que Deus fez na nossa vida. Então nós temos que ser testemunho. Por onde nós passamos, olha, a minha vida era assim, assim, assim. Mas o dia que eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada. Porque muitas vezes pensam que falar de Deus é você só simplesmente falar da palavra. Quando você conta um testemunho, você já está falando da palavra. Porque é isso que a palavra faz. Transforma, muda a história. Então isso é ser servo. Segundo, terceiro, verso 18. A Bíblia diz que o servo, o crente fiel, diga, ele aceita a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tocaram a trombeta, eles permaneceram do jeito que estavam. Aí foram lá e falaram, olha, aqueles homens que o Senhor constituiu não fizeram caso da sua estátua. Não servem aos nossos deuses e ainda não fizeram caso da sua estátua. Permaneceram do mesmo jeito. A Bíblia diz que o rei ficou enfurecido e mandou chamar eles. E falou com eles, olha, quem sabendo que vocês não se culparam, então vamos fazer um negócio. Eu vou mandar fazer tudo de novo, vou mandar tocar todos os instrumentos, vou mandar tocar todos os instrumentos. E se vocês não se prostrarem, ele declarou, eu quero ver quem é o Deus desse jeito, quem é o Deus que pode livrar vocês da fornalha e da minha mão. Olha o que o rei falou. Quando ele falou quem é o Deus lá no céu, o próprio Deus disse, pai, você quer ver quem é que é o Deus que pode livrar eles? Fica tranquilo, daqui a pouco eu desço. Aí a Bíblia diz claramente que eles falaram, olha Deus, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. E se Ele não nos livrar, nem assim nós vamos nos curvar diante da sua estátua. Ou seja, eles estavam convictos que a vontade de Deus ia prevalecer na vida deles. Se Deus nos livrar, nós continuaremos glorificando a Ele. E se Ele não nos livrar, nós vamos continuar glorificando a Ele. O problema é esse. Tem pessoas que quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a situação adversa, o que ele faz? Opa, esse negócio de servir a Deus não dá não. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, vou viver a minha vida, porque quando eu estava, antes de eu conhecer Jesus, não estava essa luta, não estava essa... Meu irmão, quando isso não acontecia, é porque a gente estava fazendo a vontade do diabo. Você acha que quem está fazendo aquilo com o diabo, ele vai se preocupar em afligir aquela pessoa? Não! Quando a pessoa decide fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, o diabo fica furioso mesmo. Ele se levanta mesmo, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que ele se levanta para cair. A Bíblia diz que se ele vem por um caminho, por 7 ele fugirá, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Aí a Bíblia diz então que eles entenderam que a vontade de Deus é melhor. O que a Bíblia fala que a vontade de Deus é? Ela é boa, diga boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Então tudo que Deus faz para mim e para você é o melhor. Eles falaram, se Deus nos livrar, ou seja, se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se Deus não nos livrar, se Deus não nos tirar, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Isso é fé. Isso é ser um crente fiel que acredita em Deus, mesmo tendo a sua cabeça a preço. O apóstolo Paulo diz, olha, o meu viver é Cristo. Eu vivo para o Senhor, mas se eu morrer, é lucro. Aí alguém vai, mas esse cara é doido, morrer é lucro?
A Bíblia fala que para o mundo esse evangelho é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Glória a Deus. Paulo estava dizendo, se eu morrer é louco, por quê? Porque ele sabia que se ele morresse ali, ele ia ter um encontro com o Salvador. Então o crente fiel assim, ele não teme essas coisas, porque ele sabe que a vida dele está na mão de Deus. Essa carne aqui, meu irmão, ó, isso aqui vai descer a sepultura um dia, se a trombeta não tocar, né? Enquanto a trombeta não tocou, essa carne aqui está sujeita a deitar a sepultura, mas o seu espírito, a sua alma, vai voltar para o Criador, vai estar com Deus no céu. Eu estava conversando com meu sobrinho ontem, falando com ele, olha, o que vai adiantar a pessoa estar cheia de dinheiro no bolso, cheia de saúde, ser curada, né? Ser curada, está cheia de dinheiro, tudo bem, e depois que morrer no inferno. O que adiantou? Nada. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Por isso que Paulo falou, o meu viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro, porque se eu partir dessa terra, minha carne deitar à sepultura, eu vou estar com o meu Salvador. Jesus, certa feita, falou, não se alegrem, porque os espíritos submetem a vocês. Não se alegrem, porque vocês olhem e as pessoas são curadas. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Deus. Então nessa terra nós estamos sujeitos a passar por momentos assim difíceis, mas continue crendo. Continue crendo, porque algo Deus fará. E o que Ele fará é o melhor para mim e para você. A vontade dEle vai se cumprir. Então que a sua oração seja essa: Deus, eu quero viver a Tua vontade nessa terra. Eu quero viver a Tua vontade. Aí a Bíblia diz que ele diz assim, ó, verso 18, parte B. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua, a imagem de ouro que levantastes. O crente fiel, ele não abre mão da sua fé. Você pode repetir comigo? Eu digo, o crente fiel não abre mão da sua fé. Ele falou assim, olha, ó rei, fique sabendo que se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, nem assim nós vamos adorar o seu Deus. Nós vamos prostrar diante dessa estátua. Ou seja, nós não vamos negar a nossa fé. Então não negue a sua fé. Continue firme. Pode estar difícil, mas Deus continua no controle da sua vida. Deus continua. Aí a Bíblia diz que eles decidiram, não vamos abrir mão da nossa fé. E para finalizar, verso 25. A Bíblia diz então que quando eles falaram isso, o rei ficou endemoniado. A cara dele se transfigurou. Aí ele falou assim, olha, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Aí a Bíblia diz que e chamaram os homens mais fortes lá, e mandaram amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Amarraram eles, com as suas roupas, com tudo, amarraram eles. E a Bíblia diz que foram lançar eles dentro da fornalha, que eu disse. Os homens que foram jogar eles dentro da fornalha, morreram na hora. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro da fornalha de fogo. Aí no verso 25, a Bíblia diz que o rei estava lá e ele olha para dentro da fornalha. Por isso que eu disse para você que tinha uma grade, onde ele via o que estava acontecendo lá dentro. A Bíblia diz que o rei olhou e ficou perturbado. Aí ele pergunta assim, olha, porventura, depois você leu o texto da sua casa,
Daniel capítulo de número 3. Verso 25, ele diz assim, olha, nós nos lançamos, não foram 3 homens dentro da fornalha? Aí eles responderam, sim, rei, foi 3. Aí o rei falou, pois é, mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 dentro da fornalha. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Glória a Deus. Era costume deles falar Deus, porque eles criam em vários deuses. Mas como nós sabemos, só existe um Deus. E a Bíblia diz que só existe um Deus. E a Bíblia diz então que ele disse, o aspecto é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe quem estava lá dentro? Era Jesus. Aleluia, Deus. Era Jesus dentro da fornalha. E a Bíblia diz que eles estavam passeando dentro da fornalha. Essa prova que nós passamos, meu irmão, é apenas um passeio em vista da glória de Deus que vai se manifestar na minha e na sua vida. Isso é apenas um passeio, meu irmão. É para você ver o que Sadraque e Mesaque entenderam, que mesmo na fornalha, mesmo nessa prova, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você nessa e Ele vai te tirar dessa. Ele vai te livrar, meu irmão, dentro desse problema. Deus não guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, não livrou eles fora da fornalha, livrou eles dentro da fornalha. É dentro desse problema que você vai ver a presença de Deus sendo real na sua vida. Aí a Bíblia diz que o rei falou, mas não foi 3 que jogavam, ele disse, foi, rei, mas eu estou vendo 4. Entenda isso, meu irmão. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá, Deus já estava lá dentro. Deus sempre vai na frente. Deus sempre está lá, meu irmão. Por quê? Porque Deus, Ele conteve a fúria do fogo. Deus, meu irmão, entenda isso. Se o fogo estava quente, Deus estava mais quente que o fogo. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele consumiu a fúria daquele fogo para preservar a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não entendi. Se você pensa que essa situação vai te matar, vai acabar com você, de maneira nenhuma, porque maior é o Deus que está na sua vida, que vai te garantir a vitória dentro dessa prova. Glória a Deus, aleluia, Deus Santo. Você pode crer nisso? Então aplaude esse Deus que é poderoso, glorifica esse Deus que é poderoso. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que o rei vai e diz, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. A Bíblia diz que eles saíram. Não tinha nem cheiro de queimado, não tinha. O cabelo estava do mesmo jeito. Eu te dei o exemplo da minha perna que foi queimada. Sadraque, Mesaque e Abednego, nem a roupa deles foi queimada. Nem o cabelo. A Bíblia diz que os homens chegaram e começaram a cheirar eles para ver se tinha cheiro de queimado. Nada, não tinha nada. Não queimaram absolutamente nada. Aí a Bíblia diz então que esse mesmo rei, ele fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Tendo uma coisa, é nesse lugar que você está passando uma prova, é nele que todos que viram você ser ameaçado, é nesse lugar que todos viram que você foi humilhado, é nesse lugar que todos vão ter que ver você ser honrado, você ser honrada por Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Enquanto Deus estiver na direção da sua vida, não existe fim. Não existe o fim da sua história. Uma história que Deus escreve e ninguém apaga. Fogo não queima, água não sufoca, porque Deus é o nosso ajudador. Coloque-se de pé no seu lugar.